Olá pessoal, meu nome é Jesse e hoje nós vamos ver um pouquinho da química por trás das adulterações do mel e a redução das colmeias pelo uso de inseticidas, né? Então, dentro das adulterações do mel, existe um documentário chamado Rotten, né, na Netflix, que é um documentário que foi lançado em 2018, né, que traduzido significa podre. Então, o que esse documentário ele traz? Né? Ele traz consigo 6 episódios que retratam a cadeia de produção dos alimentos, onde revela as verdades amargas e expõe forças ocultas, que definem o que comemos como fraudes e a corrupção na produção de alimentos básicos, né? Então, ele expõe no seu primeiro episódio, que é o que nós vamos falar hoje, devido ao elevado consumo de mel, né, e a redução dessas colmeias, das colmeias das abelhas, nós temos a necessidade, então, né, existe esse documentário, ele vai retratar a necessidade de uso de aditivos e outras práticas, né, que são questionáveis na produção, a fim de suprir, então, esse mercado mundial. Então, o que nós temos? Uma redução das colmeias de abelhas e uma crescente busca, né, do mercado mundial para o consumo de mel. Então, dentro dessas adulterações, nós podemos, né, ter esse questionamento quanto à presença da química, né? Então, até que ponto a química é benéfica ou maléfica na presença? Então, isso vai depender da aplicação da química. Nós sabemos que a química ela possui muitos benefícios quando bem aplicada, né? Mas ela pode ser maléfica também, como a produção de entorpecentes, entre outras questões que não seria o caso neste momento. Então, o documentário, ele aborda que em 2006, né, houve então uma redução das colmeias, né? Então, o que aconteceu com a redução dessas colmeias? Houve um colapso, né? Com um número recorde dessas colmeias que elas apresentaram essa redução. Então, dentro disso, o que pode ter acontecido, né? Então, eles retratam que foi a combinação de diversos fatores, né? Como a aplicação de inseticidas, pesticidas, né? E até mesmo a utilização de monoculturas na substituição dos campos de flores. Então, os campos que tinha a plantação de várias culturas de plantas que produziam as flores, né? Ela está sendo substituída por outras plantações, como o milho, a soja. Então, plantações que não produzem essas flores, que é um meio para que essas colmeias elas sobrevivam, né? E, consequentemente, tenha a produção do mel. Dentro disso, né, com o mercado mundial, nós temos a aplicação de golpes, né, fraudes, para a sobrevivência desse mercado consumidor de mel. Então, consequentemente, nós temos uma redução da produção desse mel, né, com a morte dessas colmeias e um aumento da demanda pelo produto. Então, o que o mercado ele tem que fazer para suprir essa necessidade do consumo de mel? Então, dentro disso é que entra as fraudes, né? Então, as fraudes, as empresas, né, alimentícias que fazem esse processo de fraude para que esse alimento ele tenha a demanda, né, para que se atenda à demanda desse produto. Então, dentro disso, nós temos as fraudes do mel. Então, na China, ela é a maior local, né, que tem a adição de fraudes, né, na produção do mel. Então, eles fraudam esse mel com a adição de xaropes de milho e cana. No entanto, dentro dessa adição que era realizada antigamente, os laboratórios, né, que fazem as análises desse mel para ver se ele está sendo adulterado ou não, os laboratórios eles já são eficientes para a detecção da presença desses xaropes, né? Então, é uma adulteração mais antiga. Então, a empresa chilena, né, os chineses, eles já não fazem mais esse tipo de adulteração, porque os laboratórios eles conseguem fazer essa detecção.
No entanto, eles produziram outro tipo de fraude, né? A adição do xarope de arroz, que é um tipo de xarope que já é dependente de qualquer tipo de análise que esses laboratórios químicos podem fazer. Esse tipo de xarope de arroz, ele não é detectado nessas análises, né? Então, nós podemos ter outros tipos de testes que são mais caros, como a utilização da ressonância nuclear magnética, né? Que eles podem detectar essa presença pela presença dos átomos que tem de determinado tipo de flor que esse mel é produzido. Então, nós temos por um lado, uma boa percepção, uma boa detecção dessa fraude nesse mel, mas ele tem, em contrapartida, tem a presença desse xarope de arroz, que ele é muito mais difícil de ser detectado. Então, aí vai do cliente, né, que está comprando esse mel para sua empresa, ele ter uma confiança no seu fornecedor, né? Então, dentro disso, nós podemos apresentar, então, como eu disse para vocês, nós temos vários tipos de adulteração, né, na presença desse mel, mas também, como eu citei inicialmente, nós temos a redução, né, dessas colmeias das abelhas. Então, como eu disse para vocês, a presença dessas adulterações pode ser pela presença de agrotóxicos, né, e de inseticidas. Dentro disso, nós temos, né, a situação brasileira, né? Então, como que eu posso dizer para vocês, com a situação brasileira que nós temos, né? Nós podemos observar no vídeo uma reportagem, né, do G1. Então, o ritmo da liberação desses agrotóxicos em 2009 no Brasil já é o maior já registrado. Então, dentro disso, de todos esses agrotóxicos liberados, né, que já ocorreu em maior número no ano de 2019, nós temos o sulfoxaflor, que é relacionado à redução, então, dos enxames de abelhas em estudos no exterior. Então, estudos comprovam, né, que esse agrotóxico, ele reduz os enxames, né, ou seja, as colmeias dessas abelhas. Então, consequentemente, nós temos também esse problema, né, da redução da produção do mel no Brasil. E dentro disso, nós podemos observar a cadeia carbônica, né, desse agrotóxico. Então, ele é amplamente utilizado em insetos, né, que se alimentam de seiva. Então, para o humano, ele não é tão maléfico quanto para a abelha, né, porque ele atua diretamente para alimentos animais que se alimentam, né, da seiva desses alimentos. Então, nós temos uma fórmula química dele de C10H10F3N3OS e uma massa molar de 277,27 gramas por mol. Então, nós temos aqui a cadeia carbônica dele, né, com a presença de átomos de flúor, nitrogênio, enxofre, oxigênio, carbono e hidrogênio. Então, dentro disso, nós podemos observar a realidade do Brasil. Então, como esse documentário que eu citei inicialmente do Rotem, ele é um documentário, né, da América, que retrata a situação dele, então a nossa situação brasileira também não é muito diferente da deles, né? Então, ainda mais com a aprovação de diversos tipos de agrotóxicos, né? Essa é a realidade nossa. Então, era isso que eu tinha que passar para vocês. Tchau, tchau, pessoal!